Peço a vocês que desligam os microfones, porque a gravação só vai sair minha voz. Então, às vezes quando eu estou falando aqui, pergunto uma coisa a um aluno, a outro, não vai sair a voz de quem fala daí do outro lado, só vai sair a minha, certo? Mas é interessante que fica lá para vocês. E aí, hoje a gente vai resgatar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que a aula passada a gente estudou sobre os tipos de micro-organismos, os tipos de germes, de micróbio, enfim. E hoje a gente vai continuar falando sobre conceitos, que eu queria que vocês tivessem visto o filme justamente por isso. E aí, quem viu o filme, levanta a mão. Quem não viu, levanta os pés. Conceitos, os fatores que interferem no crescimento desses micro-organismos. A gente vai falar sobre os principais, existem vários, mas a gente vai elencar aqui os principais. E além disso, os mecanismos de controle de infecção, bom, controle desses micro-organismos. E também outra base para vocês lá em biossegurança. Começando aqui pela revisão, falando dos micro-organismos. Para resgatar os conceitos de hoje, de novo, vamos falar um pouquinho, vamos entender o que é cada um, que cada um micro-organismo representa. Bactéria. São micro-organismos com diversas formas, que existem há milhares, bilhares de anos, certo? Responsáveis por causar infecções nos seres humanos, certo? Não só nos seres humanos, mas em outros organismos, através de toxinas que se agrupam em colônias, formando, por exemplo, biofilme, que é um mecanismo de defesa. Muitas vezes também, como outro mecanismo de defesa de proteção, ela forma o esporo, ok? E quando ela entra na corrente sanguínea do ser humano, esse conjunto de bactérias é definido como bacteremia, certo? Pulando aqui vírus, que é um dos mais comuns que a gente tem hoje em dia. Vírus, a definição melhor é um parasita intracelular obrigatório, beleza? Parasita intracelular obrigatório, o que é isso? Ele precisa entrar numa célula para poder se multiplicar, se duplicar e produzir outros vírus. Ele ataca o material genético da célula, despeja o seu material genético e ocorre toda aquela modificação. É diferente de todos os outros micro-organismos. E aí? Outra diferença do vírus é que ele é acelular. E de novo, se ele é acelular, ele não contém célula, certo? Melhor dizendo, ele não é considerado como um ser vivo. Tá bom? Outra peculiaridade do vírus. Outra coisa legal aqui para se falar como é que pode ser transmitido o vírus? Vírus e bactéria também. Através de quê? Sangue, certo? Secreções de quê? Trato genital, certo? De excreções também, as fezes, ok? Gotículas de saliva, secreção nasal, por aí vai. Saindo dos vírus, a gente vem para os fungos. Como é que eu posso associar uma infecção a um fungo? Se ela for uma micose, eu já posso deduzir que é um fungo. E aí a gente tem vários tipos de micose. Muito comum no nosso dia a dia, a gente vai pegar o fio da meada aí de quem escreveu aqui na atividade. E outro mais comum aqui, os protozoários. Protozoários que eu já falei, a gente vai ter uma aula específica falando sobre as patologias causadas por protozoários, certo? O ciclo de vida desse protozoário, de desenvolvimento, enfim. Mas existem em várias formas também, e os mais comuns no nosso dia a dia, ameba, giardia, certo? Plasmódio, ok? Que alguns apresentam estruturas de locomoção, também muito encontrados em alguns animais, vetores, né, na água, ok? E alimentos contaminados. Aí, a gente para a questão aqui desses conceitos de microbiologia, que muitos desses conceitos, eu digo a vocês, gravem, mesmo que vocês, muito disso aqui vocês não consigam captar aqui na hora a mensagem, né? Tem que ter muita paciência.
e exige uma dedicação aí dobrada para poder chegar a ter essa compreensão de vários conceitos, porque é muito complexo. Mas esses aqui, particulares da microbiologia, vocês vão utilizar isso na saúde pública, epidemiologia, doenças transmissíveis principalmente. Começando, gente, pelo conceito de agente etiológico. Que agente etiológico, se a gente relaciona a palavra etiologia, essa palavra etiologia, ela quer dizer causa. Se eu chego, por exemplo, Gabriel, a etiologia, me explica aí a etiologia da AIDS, certo? E aí Gabriel vai e diz, por vírus, né? Uma doença causada por vírus, o vírus da imunodeficiência humana, etc. Tal, beleza. De novo, eu pergunto para Érica, o agente etiológico da catapora. A Érica vai e diz, varicovírus, varicela zoster. Agente etiológico é o agente que causa, tá bom? A doença. Aí eu digo assim, o agente etiológico da dengue é o mosquito. O que é que vocês acham? Tá certo ou tá errado? E aí? O agente etiológico da dengue é o mosquito? Não, né, gente? O agente etiológico da dengue é o vírus. Flavivírus, família Flavivírus. Aí, o mosquito, ele se encaixa em qual outra definição? Em qual outro conceito? No conceito de vetor, certo? Vetor, que é aquele que transmite. E aí? O da dengue, qual é o vetor? Como é o nome do mosquito? Aedes aegypti, o Aedes aegypti, certo? Da febre amarela do mesmo jeito. Aí tem o da malária, o anófilis, certo? Mosquito anófilis. Desses vetores, a gente divide eles em vetores chamados de vetores biológicos e os mecânicos. Fácil de entender, certo? Vetor biológico é aquele que carrega dentro de si o agente etiológico ou o agente causador, o micro-organismo. Um exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele carrega dentro dele, através da picada, né, ele vai e infecta lá o indivíduo. O vetor mecânico, ele carrega externamente nas patas. Um exemplo de vetor mecânico que a gente tem, bem comum, é a mosca. Por isso que o pessoal diz muito, né? Cuidado aí com uma mosca. Uma mosca no local de comer onde tem comida é bem perigoso, que pode levar ali micro-organismo, é um sinal de doença, né? Toma cuidado com isso aí. Vetores são os que transmitem insetos, certo? Que transmitem esses agentes etiológicos. Aí a gente parte para outro conceito aqui. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês a tela, fica melhor que vocês verem. Porque eu iniciei e não compartilhei a tela. Cadê aqui? Aqui. Outro conceito, patogenicidade. Não esqueçam disso aí, porque patogenicidade vocês vão encontrar em tudo que é canto. Aposto que na atividade que vocês fizerem, procuraram, vocês encontraram esse conceito, patogenicidade, esse nome, patogenicidade, que significa a capacidade de causar doença. E aí, ó, eu citei algumas pessoas que eu consegui ver os trabalhos aqui, citaram como exemplo aqui doença ebola. Ebola, que uma doença causada por um vírus, o vírus ebola, certo? Que essa ebola, ela apresenta, esse vírus, ele apresenta uma alta patogenicidade. Uma alta patogenicidade é uma alta capacidade de causar doença, certo? Ele é um vírus patogênico, em outras palavras. De novo, outro exemplo, varicela zoster, o vírus responsável por causar catapora. Ele é um vírus patogênico ou não patogênico? Me ajudem aí. E aí, Dani? Patogênico ou não patogênico?
Érica. Netinha. E aí, Netinha? Patogênico ou não patogênico? O vírus varicela zoster, ele é patogênico ou não patogênico? Pegando pela descrição de patogenicidade. E aí? Eu digo assim, a Aparecida ela é bem patogênica, né? Eu querendo ser, né? Atingir a Aparecida. E aí, Aparecida? É capaz de causar doença, né, gente? Se eu digo que patogenicidade é a capacidade de causar doença, então, se eu digo que um micro-organismo é patogênico, é aquele que é capaz de causar doença, certo? E aí eu disse brincando, certo, Dani? Aparecida, essa palavra a gente usa somente para os micro-organismos com contexto de doença. Eu disse aqui para descontrair. E aí a gente parte para outro conceito que se chama conceito de virulência. Que virulência também, vocês podem dizer assim, a virulência está relacionada a vírus. Beleza, pode se relacionar a palavra vírus, mas a palavra mesmo, virulência, significa o grau da patogenicidade, ou seja, a severidade desse micro-organismo de adoecer o indivíduo. Não só a severidade, mas também a rapidez que essa doença é transmitida. Por exemplo, coronavírus, e aí? Agora ficou fácil para vocês, certo? Entraram aí com o nome de Antônio Soares, não sei quem é, mas vamos lá. Galega está ali só conversando. Se eu digo assim, micro-organismo, ele tem o coronavírus, ele apresenta uma taxa de virulência alta. Eu quero dizer que a rapidez com que esse vírus é transmitido ela é alta, certo? E também pode levar a uma severidade na doença, é ou não é? A gente vê aí casos de morte, chega à letalidade. Aí pronto, vamos sair de virulência para letalidade. Letalidade, acabei de falar, letalidade é o quê? Capacidade de causar o quê? Morte, muito bem, Dan, morte. Justamente, eu digo, fulano tomou a dose letal de um medicamento. Tomou uma dose que, né, fez estrago nele aí. Então, letalidade tem a ver com óbito. Patogenicidade é diferente. Patogenicidade é doença, capacidade de causar doença. E aí, trago outro exemplo aqui. Malária, né? Foi citado na atividade, que é causada por um parasita, plasmódio. Esse parasita, ele é patogênico ou ele é não patogênico? Lucilene, e aí? E aí, gente, ele é patogênico ou não patogênico? Pedro, Carla, vamos lá treinar isso aí? Sim, ele é patogênico, certo? Porque ele não causa malária? Pronto, aí a diferença da questão da malária daqui para a malária na África é que a malária lá da África é causada por um micro-organismo que ele pode levar à morte, tem uma alta taxa de letalidade, tá bom? Diferente do daqui. Daqui você não vê muitas mortes por malária, tem um tratamento, certo? Mas o parasita ele não chega a ofender tanto, tá bom? Da região amazônica. Aí vamos lá, passando o conceito. A gente vê o conceito de microbiota normal, que microbiota normal é esse conjunto de micro-organismos que habita nas regiões do nosso organismo, onde eles vivem ali, né, em simbiose com as células, né, enfim, com o meio. Simbiose é ajudando, né, ajuda, colaboração, sem causar dano, sem causar estrago. E a gente tem bactérias no nosso trato digestivo, certo? No nosso trato urinário, trato respiratório. Na nossa pele a gente tem um monte de bactéria aqui, na nossa cavidade oral, ok? E aí, por que é que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que o meu corpo, né, sou só células, sou limpo, tão limpo, mas aí você se engana. A gente é colonizado por bactérias, porém essas bactérias elas não são patogênicas. A maioria delas não é patogênica, ok? Vamos lá, não é capaz de causar doença. Passando aqui, a gente vem para dois conceitos também que se relacionam bastante com o outro, que é o de prevenção e o de profilaxia, que querem dizer a mesma coisa, tem o mesmo significado, certo? Prevenção
evitar doenças, medidas de se evitar doenças, profilaxia, medidas de se evitar doenças. Porém, o porém da história é que em alguns livros, em alguns conceitos aí mais expandidos, vocês podem ver a palavra profilaxia relacionada a quando o indivíduo ele já está com a doença. E aí vamos citar um exemplo bem, de novo, vamos para o exemplo do coronavírus. O indivíduo que adquire o vírus, né? Ele não tem que ficar em isolamento, é ou não é? Se ele tem que ficar em isolamento, ele está fazendo está tomando uma medida preventiva. Não só isolamento, ele tem que usar luva quando for pegar em algum objeto, certo? Que outras pessoas manuseiem. O que mais? Ele tem que fazer o uso de máscara, do uso do álcool a 70, higienização das mãos, certo? E por aí vai. Então são medidas profiláticas. Medida profilática eu posso relacionar tanto a esses hábitos, mas também ao uso de fármacos, certo? E aí, se o indivíduo está tomando um fármaco para não adquirir aquela doença que ele percebe que tem uma epidemia naquela região, ele está realizando uma medida profilática, tá bom? Do mesmo jeito, se ele já tem a doença e está tomando fármaco porque ele não quer que os sintomas eles fiquem mais graves, vai estar tomando medida profilática, tá bom? Então, tem o mesmo conceito, sim, prevenção, evitar a doença, profilaxia, evitar a doença, porém, a profilaxia ela pode ser estendida para quando o indivíduo já está com a doença, e ele mesmo assim continua nessas medidas preventivas, certo? Aí, antes da gente passar aqui para esses fatores que interferem, eu achei interessante que o pessoal colocou aqui, né? No trabalho dos micro-organismos, além da ebola, da malária, colocaram a antavirose, né? Que é uma síndrome cardiopulmonar, cursa com sintomas cardiopulmonares, na verdade, e é causada por um vírus encontrado aí em roedores, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, tá bom? Colocaram também o HIV, que o HIV a gente não precisa nem discutir, né? Todo mundo já tem noção do HIV, da AIDS, pelo menos a maioria, ok? Medida preventiva, existe tratamento também. Hoje, dificilmente uma pessoa morre por HIV, morre por uma infecção secundária ao HIV, por uma pneumonia, por exemplo, ou por uma outra, que leva aí a uma depressão do sistema imunológico muito, muito grave. Tá bom? Mas não do HIV em si, porque quem segue o tratamento, hoje em dia está tudo muito evoluído, né? Tem maior qualidade de vida. A candidíase, causada pela Candida albicans, acho que a gente até falou na aula passada. Candidíase que ela pode ser oral, pode ser genital. As mulheres aí costumam ter muito na região genital, né? Isso aí tem que tomar também medidas para combater aí, ter cuidado para controlar também. Coqueluche, muito comum em crianças, que aí medida preventiva a gente tem vacina, certo? Para a chamada tríplice viral. Deixa eu ver se eu me lembro. Sarampo, rubéola, cachumba, não. Toxoide tetânico, diftérico e pertússico, certo? Vem as três juntas. Tétano, difteria e coqueluche, tá bom? Que aí acomete muito a região laringe da criança, a garganta, a criança tosse muito, ok? E aí muitas vezes para de se alimentar, crianças novinhas mesmo. Uma vez eu estava lá na aula de doenças infecto-contagiosas, tinha um bebezinho, acho que tinha 6 meses no máximo, aquela criança, estava com coqueluche, aí a respiração modifica, certo? Porque ela tosse muito, e aí o pulmãozinho ainda é muito novinho, não tem essa complacência como o adulto tem, ok? Mas é uma doença contagiosa, tem que ficar lá tratando dos sintomas. Remédio para tosse muitas vezes não resolve muito, tá bom? O que mais? Sim, é causado pela Bordetella pertussis, bactéria, ok? Colocaram aqui tuberculose, que a gente já falou também na aula passada. Tuberculose que também é muito comum aí nas comunidades mais escassas com relação
medidas sanitárias, certo? Métodos de saúde, e aí no presídio também. A gente teve uma questão que foi muito forte no começo da questão do coronavírus, que é como a população carcerária ia lidar com isso, né? Ia vencer isso, enfrentar isso aí, porque se para nós que estamos em casa é difícil, a gente ainda muitas vezes adquire o vírus por um simples objeto, certo? Uma comida que você pede, aí você entra em contato com aquela superfície ali que não foi higienizada, não foi descontaminada, tá bom? Que mais? Sarampo, que Dani colocou também aqui como exemplo, que aí eu falei que o sarampo tinha sido erradicado do Brasil há muitos anos, embora tenha a vacina como medida preventiva, certo? Sarampo, rubéola e cachumba, a chamada tríplice viral. Só que o que acontece? O pessoal de outros países fronteiriços estava vindo para o Brasil devido às questões econômicas, políticas, enfim. E aí, as doenças que não eram comuns mais no Brasil estavam vindo para cá, porque em outras regiões a realidade é diferente, certo? Eu digo, a gente reclama muito do nosso sistema único de saúde. O SUS não presta, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Mas pelo contrário, a gente tem que defender o sistema de saúde no qual a gente faz parte, porque nenhum outro lugar do mundo tem um sistema de qualidade como o Brasil tem. Pode ser cheio de burocracia, certo? Pode ter uma lentidão na resolutividade, porém a riqueza de trabalho, né, de qualificação de profissionais do SUS é enorme. Se você chegar nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se vocês viram isso, tem um perfil no Instagram que ele é em inglês, né? Ele trabalha com tradução do português para o inglês, assim, ele é bem interessante. E aí tem lá dizendo quanto custa transplante de órgãos lá nos Estados Unidos. E aqui pelo SUS não custa nada, né? Um transplante de coração custa o quê? 7 milhões de reais, em torno de 1 milhão, não sei quantos dólares, certo? É gratuito, justamente. Agora, questão de organização do SUS parte muito de quem? Eu digo muito. Os princípios do SUS, aquilo que está na lei, diretrizes, toda essa organização do sistema, parte dos profissionais também. Se você é um profissional que defende e trabalha com qualidade, prezando pela saúde do usuário, certo? E não pelo, eu estou cansado hoje, eu vou para casa, eu quero sair mais cedo. Mas o seu horário de trabalho não é de X a Y, certo? Então, trabalhe. Se você contribui para essa organicidade, para essa organização do serviço, você contribui para um bom funcionamento do sistema, ok? Obviamente, assim como empresas privadas, empresas públicas têm seus percalços, têm seus problemas. Às vezes você chega lá, tem muita gente nessa questão da crise do coronavírus. Chegava lá, eu quero um exame, certo? Quero fazer o exame para saber se eu estou ou não com o vírus, mas não é assim. Tem todo um protocolo, que esse protocolo é enviado lá para o Ministério da Saúde, que os profissionais eles preenchem. Não é você chegar lá e dizer que está com... Eu acho que estou com corona e eu quero fazer um exame. Embora a gente saiba que tem aí os atalhos, né? Atalho que eu quero dizer, você tem um amigo e aí o amigo consegue para você. Que ainda isso, quer queira ou não, é uma corrupção que é muito forte no Brasil. Certo, gente? Se engana quem acha que corrupção é só lá roubar dinheiro, botar dinheiro na cueca. Pelo contrário, corrupção começa quando você fura uma fila, né, e diz assim, eu estava aqui. E tira o lugar do outro. Certo? Você vai para uma fila de atendimento prioritário, sem você ser da prioridade, ok? Então, corrupção são nessas pequenas coisas, enfim. Então, o SUS é propriedade nossa, certo? É um sistema muito diferente do mundo todo. A gente não encontra igual a ele em nenhum outro lugar. Ainda se encontra parecido, Espanha, certo? Inglaterra, mas porque ele é um modelo que foi desenvolvido com inspirações de outros países. Porém, vamos defender aí o sistema de saúde que a gente tem, principalmente porque trabalha de forma preventiva. E se não fosse a prevenção, o estrago aqui teria sido bem maior. Podem estar cientes disso. Certo? Pulando esse tópico, vamos lá, fatores que interferem no crescimento de micro-organismos. A gente tem 4 fatores principais, não vou nem colocar detalhes desses fatores não. Mas vamos associar no dia a dia da gente. O que é que a gente precisa para sobreviver? A gente precisa que a temperatura do ambiente ela seja agradável, adequada, não é verdade? Para que o nosso organismo ele esteja em homeostase,
a gente precisa que o oxigênio ele esteja disponível, porque se não houver oxigênio, obviamente, não vai haver oxigenação, não vai haver, como é que se diz? Migração de células do sangue para outros tecidos e órgãos do corpo, e aí leva a gente à morte, tá bom? A gente precisa de mais o que para relacionar com esses fatores? De água, não é verdade? Beber, se hidratar todo dia. Porque se você não bebe água, o que é que acontece com o seu corpo? Fica como? Fica pele ressecada, cabelo cai, certo? E aí você sente sede excessiva, ok? Perde suor, a sudorese que você tem perde muito, né? Transpira menos, enfim. Que mais? E a questão do potencial hidrogeniônico também, que é o chamado pH, certo? Que esse pH está presente na nossa vida, não tem como a gente fugir disso aí. pH é a concentração, certo? De ácido, de base ou de neutralidade, vamos dizer assim, é o caráter de uma solução, dela ser ácida, certo? Dela ser básica ou alcalina, ou dela ser neutra. Por exemplo, a água, o pH da água ele é um pH neutro, igual ao pH do nosso sangue, diferente do pH da coca, que todo mundo já sabe qual é, e mesmo assim continua tomando, mesmo sabendo os efeitos que causa no organismo, não é verdade? Você diz assim, ah meu Deus, há uma coca geladinha agora com a pizza, né? Pronto, tem gente que não vive sem. E aí, pH da coca é ácido, certo? Que é o mesmo pH daquela substância que se encontra no nosso estômago, o ácido clorídrico, certo? Para muitas vezes emulsificar as gorduras ali, quebrar algumas proteínas e tal. E a amônia, por exemplo, tem um pH de caráter ácido. Água oxigenada, pH de caráter ácido. E aí vai, tem algumas soluções com diferentes pHs. Começando aqui, acho que vocês estão vendo, não é isso? Estão vendo não? Eu estou compartilhando, vou compartilhar now. Now, in English, não. Pronto, vamos lá. Começando pela temperatura. E aí, de acordo com a temperatura, com a faixa de temperatura, os micro-organismos eles se classificam em psicrófilos, que são aqueles micro-organismos que crescem em baixas temperaturas, temperaturas amenas, né? Mesófilos, que crescem em temperaturas medianas, 25 a 40 graus Celsius, como a temperatura ambiente aqui, okay? E os termófilos, que crescem em temperaturas elevadas ou altas, acima de 45, né? Acima de 60 até. Ainda tem os hipertermófilos, que crescem em temperaturas bastante elevadas. E aí, só para vocês saberem, para vocês terem a noção, que do mesmo jeito que eu tenho bactéria que se desenvolve e cresce na temperatura ambiente que eu me encontro aqui, existem outras que vão crescer na temperatura lá da Antártida, certo? Onde a gente tem os pinguins e tal. Lá no Polo Norte, onde Papai Noel mora. O que mais? Lá nas regiões vulcânicas. Tem algumas regiões aí que os vulcões são ativos, né? Algumas ilhas da Itália, do Japão e tal. E aí, mesmo nessas rochas vulcânicas, existem micro-organismos sobrevivendo ali. Fechou isso aí. Partiu agora, gente? pH. De novo, o pH não tem muito que entrar em debate não. Potencial hidrogeniônico para medir o grau da acidez, basicidade ou neutralidade. E aí, num pH neutro, cresce a maioria das bactérias. Esse pH, essa escala de pH, ela é medida numa régua. Vamos colocar uma régua aqui, imaginar uma régua que vai de 0 a 14, certo? E aí, quanto mais próximo de 0, a gente tem o pH ácido. Quanto mais próximo de 14, a gente tem o pH básico. E no 7, na divisão, nessa linha do meio aqui, a gente tem o pH neutro, certo? Fungos eles crescem em pH ácido, 3 a 6, protozoários em pH neutro. E aí a gente pula aqui para o oxigênio, que quanto à necessidade de oxigênio, gente, a gente tem, vou parar de compartilhar de novo aqui, os micro-organismos que a gente chama de aeróbios, ou seja, aqueles que precisam do oxigênio para sobreviver, e os anaeróbios,
certo? Que não precisam do oxigênio para sobreviver. Entre esses que precisam e os que não precisam, existem os definidos como os obrigatórios, que são os que precisam de verdade, certo? De verdade, é uma ordem a necessidade de oxigênio para eles se desenvolverem. Existem os facultativos, que tanto faz, precisar ou não do oxigênio, certo? E aí tem aeróbio, obrigatório, aeróbio facultativo. Tanto faz ele precisar do oxigênio ou não, se ele for aeróbio facultativo, e o aeróbio obrigatório ou estrito, ele precisa como uma ordem, acabou. E os anaeróbios também, mesmo jeito. Anaeróbio obrigatório, anaeróbio facultativo. Ele tanto faz ele desenvolver sem a presença do oxigênio, como com a mínima quantidade desse oxigênio. Por último, a água. O micro-organismo ele precisa também de água, principalmente as bactérias. Por que que acontece com essas bactérias se não tiver água disponível? Bactéria tem célula, né? Um ser unicelular, por exemplo. Não teve disponibilidade de água, aí essa célula vai murchar, certo? Vai ficar com vovó murchinha, vamos dizer, né? Uva passa, murchou, pronto, secou. E aí vai atrapalhar o crescimento desse micro-organismo. Tá joia? É isso que acontece. Na maioria das células que precisam da água e não obtém. 4 principais fatores que interferem. Aí tem lá na atividade quais são os fatores que interferem no crescimento de micro-organismo. O cara vai e diz assim, estou em dúvida nessa questão. Certo? Gente, os 4 principais fatores são esses aí. Ok? De novo, pH. pH diz... é relacionado ao potencial de hidrogênio, de ser de caráter. O ambiente ser de caráter básico, ácido ou neutro. Certo? Não diz nada de concentração. Fala só do caráter do ambiente. Água. Se a água estiver disponível, beleza, ele vai se desenvolver tranquilo. Temperatura. A depender da temperatura, existem micro-organismos que se desenvolvem em altas, médias e baixas temperaturas. E oxigênio. Tanto faz necessitar ou não necessitar. Aí eu parto aqui. Controle e eliminação de micro-organismos. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Certo? Por que é interessante eu saber isso aqui? Ah, pra nada. Sei não. Acho que é só para eu limpar a minha casa. Será? Vamos ver. A gente tem vários conceitos aí interessantes que vocês vão trabalhar bastante isso lá na clínica médica. Enfim, estágio de doenças transmissíveis, biossegurança, começando aí por esterilização. O que é esterilização? Ah, é aquela pessoa que é bem histérica, não para de gritar. Acho que é uma doença dessa pessoa. É isso, e aí? O que é a esterilização? Esterilização é uma medida que a gente aprende, acho que desde criança, né? Em casa mesmo. Com a panela de água fervendo para um objeto. Qual é o intuito da esterilização? Vou abrir o chat que eu não estou acompanhando aqui não. Estou só vendo vocês aqui. Colocaram aqui coca é muito boa, nem sabia disso. Demora para fazer os transplantes. Vou sair aqui do chat. Vamos lá, o que é a esterilização? E aí? Nada, sei não. É o apelido do professor. E é, minha gente? Bora? Esterilização é a eliminação, tá bom? A destruição de toda e qualquer vida microbiana, todo e qualquer micro-organismo. Se você pega um material esterilizado, tá bom? É aquele material que não vai conter nenhum micro-organismo patogênico, porque todas as medidas para a destruição daquele micro-organismo foram tomadas. Então não se preocupem. Por exemplo, tem muita gente que vai no dentista e acha que aquele material que ele vai manusear a cavidade oral, né, já passou na boca de outro paciente. De jeito nenhum. Tudo aquilo ali, todo aquele material, ele tem que ser esterilizado. Mudou de paciente, muda o material. Não tem isso não. Certo? Mesmo jeito instrumental cirúrgico. Quem for trabalhar em bloco cirúrgico aí, que pode trabalhar muito instrumentando. E aí vocês vão ver o quanto
rigorosa a questão da higienização da técnica asséptica lá para manusear o material. Por quê? Porque vocês vão ver, precisa do capote. Primeiro que para entrar no bloco precisa do capote, certo? Pró-pé, que é aquela coberturazinha lá para o sapato, para não contaminar lá o chão. Depois, a máscarazinha, né? A touca. Você vai andar, parece aquele povo lá das Arábias, né? Tudo coberto, da cabeça aos pés, só os olhos de fora. Aí, a luva, que é a chamada luva cirúrgica, luva estéreo, que você calça a luva, tem uma técnica para calçar essa luva, e essa luva é calçada até no punho, quando a gente vai lá para o bloco cirúrgico. Você cobre o punho com essa luva, certo? Que é para que não fique exposto seu braço a nada. Quando você for manusear o instrumental, se você tocou com aquela pinça, tocou com aquela tesoura na pele, em um objeto contaminado, descarta, meu amigo, ou abre outra bandeja de instrumental. Não tem isso não. Muitas vezes eu já vi chegar da CME material que foi muito mal esterilizado. Acho que nem descontaminado foi. A gente vai aprender esse conceito. Por quê? Chegava o instrumental cheio de sangue. E aí? Muitas vezes o cirurgião dizia assim, não, suspenda a cirurgia, porque a gente só tem essa caixa de instrumental. E aí chega um instrumental podre de sujo. Tem a santa paciência. Aí você mobiliza uma equipe, né? Aí você coloca expectativa no paciente de que vai ter uma cirurgia naquele dia, naquele horário. Todo mundo está pronto, chega lá o instrumental. Cadê? Prejuízo no serviço, certo? E aí, por isso, essas técnicas têm que ser levadas tão a sério. Desde a CME, isso é levado muito a sério e repassado para outra equipe, para toda a equipe do hospital. Porque tem muita gente que diz assim, a CME, por trabalhar na CME não faz nada. Pelo contrário. CME é Central de Material de Esterilização. Tá bom? E aí, outro conceito aqui, ó, para a gente poder assimilar, é o conceito de antisepsia. O que é a antisepsia? Antisepsia é a remoção de micro-organismos de tecido vivo, tá bom? Para eu associar isso aí, basta eu pegar o T da palavra. Estão vendo aí o T? Pelo amor de Deus, esse T aí dessa palavra, olha, pra vocês nunca mais esquecer. Estão vendo o T de Tereza? Pronto. Tereza relacionada a tecido vivo, antisepsia. Remoção de micro-organismos de tecido vivo, certo? Pronto. Diferencio ainda, sim, o exemplo, né? Para dar aqui um exemplo de antisepsia. Degermação das mãos antes de entrar no bloco cirúrgico, tem que colocar lá clorexidina, certo? Para limpar lá com a escovinha. Isso aí é uma técnica de antisepsia. Porque, de novo, tirando ali tecido vivo, micro-organismos. Outra forma de antisepsia associado a produtos do dia a dia, antisséptico bucal, não é isso? Para eliminar o quê? As bocas podres que tem aí, que vocês beijam nas festas, certo? Pronto, se orienta aí, ok? Antisséptico, antisepsia, associa isso aí, tá bom, gente? Vamos lá. Partindo aqui, outro trem, asepsia. Asepsia já é para impedir a introdução de germes patogênicos em organismos, ambientes e objetos. A asepsia, para a gente diferenciar da asepsia, da antisepsia, né? A asepsia sem um T, obviamente. A asepsia ela é muito comum, esse termo ser utilizado para objetos. Você vai lá, está lá na salinha de observação, de enfermagem, enfim. Vai lá fazer a asepsia da bandeja, vai limpar a bandeja com álcool 70, certo? Mesmo que ela esteja lavada, mesmo que ela esteja lá guardadinha, você faz a asepsia da bandeja. Vou lá fazer, ajudar o enfermeiro a passar uma sonda vesical, preciso levar uma cubazinha. Tudo isso aí é estéril, obviamente, certo? Mas se porventura é muito difícil acontecer, não tiver, eu preciso de outra cubinha lá, eu faço a asepsia, certo? Na técnica correta, face do algodão, outra face do algodão, descarto. Uso álcool 70, face do algodão, outra face do algodão, descarto, e assim vai. A asepsia, muito utilizada para objetos, tá bom? Vocês podem achar também aí a asepsia relacionada à higienização das mãos. Tem muitos livros aí que associam a asepsia à lavagem das mãos. Porém, isso, né, eu não gosto muito de usar aqui na definição de asepsia, porque senão fica muito confuso.
Porque se eu trabalhar a antisepsia como a remoção de micro-organismos de tecido vivo, aí vai parecer que a lavagem das mãos também é uma forma de antisepsia. Mas a antisepsia a gente usa lá um produto químico, certo? Para fazer essa eliminação, essa remoção desses micro-organismos do tecido vivo, mucosa ou pele, certo? Diferentemente de desinfecção e descontaminação. Vixe, tu é doido. Pronto, mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Se eu pegar um desinfetante e for descontaminar a casa, estou fazendo a mesma coisa. Aqui, nesse contexto, é tudo diferente, certo? Principalmente para concurso. É interessante a gente memorizar isso, porque alguns concursos eles perguntam a diferença de descontaminação e de desinfecção. Aí vamos lá destrinchar esse quebra-cabeça. Desinfecção, termina com a palavra desinfecção, termina com que outra palavra? Começa com des, termina com infecção, não é isso? Vamos tentar analisar, agora vamos tentar usar o raciocínio lógico. Infecção é o processo lá de invasão por um micro-organismo patogênico, tá bom? Obviamente patogênico. Patogênico que causa o quê? Quero só ver o lábio de vocês se movimentando. Doença. Se eu vou desinfectar, significa dizer que eu vou reduzir a quantidade de micro-organismos que causam doença. Tá bom? Em o que? Outra singularidade dessa palavra. Em matéria inanimada, em objetos. Eu vou fazer uma desinfecção das mãos? Não. Certo? Essa palavra eu nunca uso para as minhas mãos. Porque desinfecção é para tecido vivo ou matéria inanimada? E aí? Sei não, estou dormindo aqui. Estou pensando no almoço de amanhã que eu vou fazer, mas não sei. E aí? Matéria inanimada, tá bom, gente? Diferente de descontaminação. Descontaminação é o que? Aí eu botar uma bomba, que nem soltaram lá no Líbano. E aí? É não, minha gente. Descontaminação já é diferente. É quando, por exemplo, eu tenho muito micro-organismo, certo? E ele não é patogênico. E aí eu quero tornar aquela superfície que contém essa quantidade exorbitante de micro-organismo segura. Eu vou fazer a descontaminação ali da maca, tá bom? Tenho que descontaminar a bancada, tenho que descontaminar o ambiente. Eu posso utilizar também muita palavra desinfecção, mas desinfecção muito em hospital, certo? Faz lá a desinfecção do leito, por exemplo. Por quê? Geralmente no hospital estão os indivíduos que estão doentes, né? Acometidos por alguma infecção, bactéria patogênica, vírus, né? Também patogênico, e aí você vai fazer uma desinfecção. Descontaminação eu posso fazer na minha clínica de beleza, por exemplo, né? Quem vai trabalhar aí com enfermagem estética, olha aí. Quem vai trabalhar no glamour da enfermagem, olha aí. Descontaminação lá da bancada, enfim, certo? De novo, desinfecção quando existe presença ali de micro-organismo que causa doença. E aí eu vou reduzir em matéria inanimada, em objeto. Descontaminação também para um objeto, uma superfície, um ambiente. Porém, eu vou ter ali micro-organismos em colônia, e esses micro-organismos não obrigatoriamente causam doença, certo? São micro-organismos, por exemplo, comuns. Eu estou lá, estou jogando, certo? E aí chego com os pés sujos, morto de sujo, de grude, meto lá na bancada onde minha mãe trabalha, um exemplo, né? Na maca, subo lá para ajeitar uma luz e tal, tenho que descontaminar. Porque eu não sei se ali tem micro-organismo patogênico ou não, pode ter um monte de micro-organismo que não causa doença. Mas eu preciso manter aquela superfície segura para quando outra pessoa for usar. Certo? E aí? Tranquilos com esse contexto, com todos esses conceitos, vamos lá. Aí eu pergunto assim, Marcelo, meu filho, o que é esterilização? Eu quero que você traga aí esse instrumental esterilizado.
Aí lá vem Marcelo com uma bactériazinha, né? Naquele instrumental. Fez a esterilização. E aí? Sim ou não? Meu olho é biônico, eu tenho já um microscópio aqui, mandei implantar uma lente microscópica com aumento de 100 vezes. E aí eu vi lá que tinha uma bactéria, eu mando Marcelo voltar. Por quê? Foi esterilizado ou não? Não foi, né, gente? Esterilizado é quando mata todo de qualquer forma bacteriana. Mata, matou. Pegou um revólver assim, pum! Tá bom? Pronto. O que mais? A antisepsia. Vou fazer a antisepsia da bandeja. Aí lá no concurso diz assim: você, técnico de enfermeiro, vai fazer a antisepsia da bandeja. Aí você vai e marca todo feliz, claro. Errou. Nem entra nem pela porta. Por quê? O que é antisepsia? Antisepsia para tecido o quê? Morto ou vivo? Vivo, minha gente. Que morto? Morto estão vocês aí, uma hora dessa. Vamos acordar? Bora. Vivo, tecido vivo, certo? Bora lá. Asepsia, muito em objetos ou superfícies, certo? Asepsia, de novo, redução de micro-organismos ou eliminação em objetos, superfícies, por aí vai. Por último, descontaminação e desinfecção. Aí eu pergunto a vocês, eu vou dar na cara de vocês, vocês errarem essas questões. Desinfecção, de novo, é só associar a palavra. Infecção, micro-organismo patogênico, tá bom? Desinfectar, reduzir esses micro-organismos que causam doenças. Gabriel está dizendo que é difícil, Gabriel, mas é só no primeiro momento, certo? É difícil, é um prédio bem grande, vamos tentar tornar isso mais fácil. Vamos lá, anotem isso aí, tentem trabalhar, que por associação com certeza vocês conseguem. Eu digo muito, aprendizado é decoreba, não. Você decora, você no outro dia você não sabe de nada. Mas quando você consegue associar, acabou, fechou. O concurso é seu, o HU é seu. Você pode trabalhar onde você quiser, você é chefe da equipe ali de enfermagem, do HU aí. Vamos lá. Descontaminação é quando você vai reduzir de novo a carga microbiana, que essa carga microbiana não é patogênica, tá bom? Fechou, Zé Fini. Entendeu não? Liga para mim. Chatline. Vamos lá, passando. E aí, como é que esses micro-organismos eles são eliminados e são mortos? Primeiro, por dois processos característicos. Um deles, destruição da parede celular. Isso aí é um exemplo de uma bactéria, tá? Esse desenho aí. Destruição da parede celular, da cobertura desse micro-organismo. Destruiu essa parede, tem acesso a todas as outras estruturas internas dele para poder destruir também. E aí, se não for por destruição da parede celular, é por destruição do DNA e das proteínas, certo? Que estão dentro desse micro-organismo. Fechou. Quais são os processos de controle e eliminação desses micro-organismos que a gente tem? A gente tem processos físicos e processos químicos, certo? E até a mistura deles. Como processos físicos, a gente tem a eliminação por calor, certo? A temperatura. Ela elimina, por isso aí que mamãe, quando tem seus filhos de primeira viagem, vai lá e bota uma madeira para esterilizar, né? Na água quente e tal, porque elimina os micro-organismos. Calor. Os mais comuns no contexto aqui da gente, da saúde, é a eliminação em autoclave. Vocês vão ouvir muito falar de autoclave. Estufa talvez vocês nem vejam mais porque é um método antigo e a Anvisa já meio que descartou o uso das estufas, tá? Micro-ondas também, tem gente que improvisa aí para esterilizar no micro-ondas e matar os micro-organismos. Por calor também. Por radiação. Radiação tem vários tipos também, certo? Gama, beta, alfa, enfim. Essa radiação também vai destruir esses micro-organismos. Outro método físico, tá bom?
O ETO, que é o óxido de etileno, é um método de esterilização gasosa, também um método físico. Usado é caro. Em alguns hospitais você vê esse tipo de metodologia de esterilização, mas aqui a gente só cita para vocês terem consciência que existe. E partindo para os outros tipos, a gente tem os métodos químicos. Método químico, substância química. Aí não preciso nem ficar dando detalhe aqui, que vocês têm isso em casa. Água sanitária, ou também chamado de hipoclorito. O álcool, A70, certo? Esse álcool é chamado A70 porque eles dizem que 70%, esse percentual de 70% foi o que teve mais efetividade e êxito na destruição dos micro-organismos, tá bom? Diferente do de 90%. Para você conseguir uma concentração de 70%, você tem que colocar em água, ou de 90%, né? Diluir uma certa quantidade de álcool com uma certa quantidade de água. Por aí vai. E tem na internet o pessoal da Química explica muito isso aí. 70% por quê? É nessa concentração de álcool que ocorre a eliminação de alguns micro-organismos. Clorexidina, certo? PVPI também, que antigamente, no caso, era mertiolato, né? Que eu utilizava quando me ralava o joelho, metia a cara no chão, o pé do vidro, lá ia a mamãe passar mertiolato. Pronto. Certo? E por aí vai. Métodos químicos, de novo, hipoclorito, álcool 70, que o álcool em gel também ele contém algumas propriedades, né, que matam os determinados micro-organismos. E aí, só para especificar e fechar aqui a nossa discussão, falar um pouquinho sobre esses dois componentes que são a autoclave e a estufa, né? Embora tenha mudado esse contexto, é interessante vocês saberem, vai que vocês vão alguém vai trabalhar aí na CME. Quem vai trabalhar na CME tem aí contato com a autoclave. A autoclave que é uma máquina que funciona a vapor sob pressão, certo? Para esterilizar muitos instrumentos hospitalares. Que aí, esse vapor ele penetra, essas moléculas elas vão na superfície do objeto e matam, devido à alta temperatura, o micro-organismo e suas formas não vegetativas, que são os esporos que a gente já falou na última aula, certo? Essa temperatura da autoclave geralmente é a 134 graus Celsius, 121, 134, em 20 minutos. A média aí é de 20 minutos para poder ter uma esterilização efetiva. Uma vantagem da autoclave é porque ela não pode ser aberta, não permite a abertura dessa máquina, porque ela tem uma trava de segurança. Iniciou o processo de esterilização, travou a máquina ali e você não abre nem a força, nem a paulada dessa máquina. Vamos lá. Diferente da estufa, que acontecia antigamente, que é um método utilizado antigamente, porque essa estufa ela não tinha essa trava de segurança, ela permitia que o indivíduo ele abrisse, certo? Essa estufa não funcionava com o vapor sob pressão, o calor dessa estufa era seco, então não tinha muito esse raciocínio científico para a eliminação do micro-organismo. E aí ela demorava mais tempo. Eu digo a vocês que a esterilização é em torno de 20 minutos, meia hora, né? Mas tem todos os outros processos de secagem, bababá. 20 minutos, meia hora. A estufa, ela demorava bem mais tempo, de 1 a 2 horas, para que esse processo ocorresse. Ok? E aí, por que eu digo a vocês que a esterilização na estufa é menos eficiente? Vamos supor, se você está lá esterilizando um material, e aí uma pinça ela esteriliza, por exemplo, em 1 hora. Eu abro a estufa, tiro a pinça, porém ficou a cuba lá dentro, cubarrinho, né? Ficou a cuba lá dentro, só que essa cuba ela precisa de 1 hora e meia para esterilizar. Se você quebrou esse processo de esterilização abrindo a estufa, o que é que acontece? Obviamente não vai ter efetividade a esterilização daquele material, não é verdade? Mesmo que você feche de novo e continue o processo por mais meia hora. Então, por essa questão aí e por outras N outras tantas questões, a estufa ela foi aí eliminada como instrumento de efetividade para a esterilização.
E aí até o pessoal que trabalha em salão de beleza sabe disso, o pessoal da estética não usa mais estufa. Tem que comprar autoclave, tem autoclave que é 300, outras 500, outras 1000, outras, enfim, varia do preço. R$3.000, é pequenininha, assim, no tamanho do notebook, mais ou menos, que bota só para o instrumental mesmo, alicate, né? Quem é dentista também utiliza dessas autoclaves pequenas, que precisa de esterilizar esse material todo santo dia, e tem uma pessoa responsável para isso, essas pessoas sabem, né? Faz toda a técnica lá, tem que ter as fitas, muitos usam as fitas, para essas fitas elas mudam de cor, no início, antes do processo ela tem uma cor, e no final do processo ela fica de outra cor, para garantir que a esterilização ela foi efetiva, certo? A máquina, quem for trabalhar em hospital, muitos usam como se fosse um verificador, que é uma bactéria, tem dois potinhos, que um vai como o controle, que é com a bactéria viva, e o outro vai como o processado. E aí, a partir da primeira esterilização, esse processado ele tem que sair com outra coloração também, comprovando que essas bactérias morreram. Porque se não houver modificação dessa coloração, significa que o processo de esterilização não foi bem efetivado, não foi efetivado, enfim, não teve êxito aí. E aí, finalizando com essa palavra aqui, ó, prevenção é essencial. Lavagem das mãos. Que para essa lavagem das mãos existe uma técnica. A maioria das atividades que a gente vai fazer, né, na área da saúde tem uma técnica. Já lavei, já botei aí, já lavei hoje de tarde quando chegou. E aí, vocês vão ver no YouTube, se vocês pesquisarem lavagem das mãos, tem um cara que ele ele faz uma demonstração com a tinta preta, certo? Existe, ó, o procedimento: lavar, esfregar as interdigitais na palma, né? Lavar o dorso das mãos também, junto com as interdigitais. Aí lava o que? Dorso dos dedos, lado do outro, polpa dos dedos, polpas digitais de lado do outro. Aí, polegar, ó, entre o polegar aqui, lava, certo? E aí, ó, entre os punhos, tá bom? Por que toda essa técnica? Porque viu-se que, realizada essa técnica, que você leva 20 segundos para poder fazer isso aí embaixo de uma torneira, você deixa sua mão mais segura, certo? Com menor carga de micro-organismo possível. Até a microbiota fica mais reduzida ali, de acordo, né, com essa metodologia segura. Sabão e aí esfrega. Essa tinta preta é para mostrar que nenhuma parte da mão ela fica descoberta. Ela fica sem pintar, certo? Isso pelo movimento, a movimentação, o esfregaço das mãos que a gente faz, tá bom? E é muito interessante, por isso é interessante a gente seguir essas medidas de maneira adequada, do jeito que está ali. Interessa se eu comecei esfregando a polpa dos dedos, depois fui para o dorso dos dedos. Não interessa a ordem aí. O interessante é que você tenha feito o procedimento todo, certo? Que aí você memoriza de tanto você fazer, ok? Tanto você vê o outro fazer, muda o que? Às vezes vem o polegar primeiro do que o dorso dos dedos, às vezes vem o dorso dos dedos, né? A polpa das digitais, enfim. Interessante é que toda a mão ela seja contemplada com esse esfregaço, e aí você já está promovendo a prevenção eficaz e, obviamente, uso de luvas e tal. Interessante a atividade que fizeram também, eu vou ver na minha lembrança aqui, porque eu acho que foi na turma de vocês que eu coloquei essa questão. Medida de biossegurança. Medida de biossegurança, a gente é varrer a casa. Eu descontamino o ambiente se eu varrer? Não. Eu vou estar promovendo ali, vou diminuir a sujidade, não é verdade? Beleza, eu vou diminuir a sujidade, mas eu não vou descontaminar de jeito nenhum. Aí, usando o raciocínio de vocês, que isso aí, eu digo muito, a gente que é da área da saúde, a gente sempre que vai atender o outro, a gente tem que pensar que a gente está atendendo um parente nosso, porque a qualidade que a gente gostaria para nós e para a nossa família é a qualidade que a gente tem que dar ao outro, quando a gente está nessa área. Eu vou fazer lá um curativo
estou tirando o curativo que foi feito pelo enfermeiro 3 dias atrás, certo? Eu coloco a minha luvinha, beleza. Quando eu vou retirar esse curativo contaminado para colocar um outro, eu posso usar a mesma luva? Isso é lógica, não é não, minha gente? Isso é lógica. Porque eu vou contaminar, e se eu vou contaminar o material que está limpo ali, se eu contaminar aquele material, eu não vou fazer nada. Qual é a progressão que aquela lesão vai ter, que aquele ferimento vai ter? Nenhum. Eu vou estar trazendo, levando mais carga microbiana muitas vezes para aquela região. Então eu tenho que trocar a luva, certo? Eu estou atendendo um paciente, vou atender outro paciente, só que o paciente está agoniado, porque tem deles que chega assim, entra na hora, não quer nem saber. Aí eu vou atender com a mesma luva, eu vou atender na força do ódio, porque eu não queria que ele tivesse entrado, mas eu vou atender com a mesma luva. Não, eu vou trocar, lavo minhas mãos de novo. Aí eu troco a luva e não lavo minhas mãos. Pode ficar ciente se suas mãos vão ficar envelhecidas há muito tempo. Você tem 20, pode suas mãozinhas ficar de 40, viu? Não se preocupe não, que é assim, de tanto você lavar. Dona de casa sabe, sofre, porque pega em sabão todo dia, lavando roupa, sabe como é, né? Pois é, não se preocupe não, lavagem das mãos aí que tá bom? E pasmem, lá no hospital, HU, hospital de referência, certo? Tô falando hospital particular não, que a gente tem mania de meter o pau em hospital particular só. Chegava lá os estudantes de medicina para mexer no curativo, não é nem curativo, na lesão de uma paciente com uma infecção enorme na perna, um ferimento enorme. E aí a recomendação, vocês vão ter isso, mais na frente vocês vão ver isso, nem se preocupe, é mexer com a luva estéreo, para você não estar levando carga microbiana para aquele local. Não é com luva de procedimento, tá bom? O cara vai e diz assim: professor, posso mexer numa luva de procedimento? É pedir para levar um esbrego do professor. Não, meu filho, você está vendo que isso aqui está contaminado e tal. Isso é uma proteção tanto para você como principalmente para ela. Porque imagina aí, está fragilizado aquele organismo, certo? Então vamos prestar atenção nessas medidas aí de biossegurança também relacionadas à microbiologia. Microbiologia está em tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, certo? E aí, deixa eu olhar aqui o chat, vou parar de compartilhar com vocês a tela. O conteúdo acabou. Tive muita experiência em ver o técnico fazendo isso também. Muitas vezes, ferida cirúrgica, tem que ter maior cuidado até na técnica de limpar, de limpeza ali, certo? Se você começa limpando pelas bordas, se você começa limpando pelo centro, então tudo isso conta, porque você vai estar ali mexendo com a região fragilizada, certo? Muitas vezes uma região que não tem contaminação e você pode acabar levando contaminação se não utilizar a técnica correta. Então, quando a gente começa a raciocinar que microbiologia, pelo amor de Deus, né, tem nada a ver com doença, com ebola, com corona, certo? Tem a ver com essa nossa prática do dia a dia, eu começo a né? Agora se eu estou entendendo esse breguete aqui, pronto. E aí teve gente que já disse aqui no chat que teve experiência. Hoje, por saber, até brigo no hospital, muito bem, porque tem que ser assim mesmo. Você passa a se policiar mais e a cobrar mais também, certo? Do outro, você passa a prestar mais atenção. Opa, tá errado isso aí, vamos fazer do jeito certo. E nem precisa você dizer que é técnico, nem precisa você dizer que é enfermeiro, nem precisa você dizer que é profissional da saúde. Basta você dizer, vamos tomar cuidado, porque todo mundo sabe que medida de higiene é assim, assim, tá bom? E aí, direitos, com certeza. Deveres, certo? Nós, direitos também. Gente, ficou alguma dúvida na aula de hoje? Vocês têm alguns questionamentos a respeito da atividade? Tá? Deu para responder? Tranquilo. Quem tem dúvida, assim, ficou algo em dúvida? Aquelas questões, eu vou falar aqui para vocês, questões que tem lá de marcar, né? Numa bolinha, tem lá as frases em cima e os nomes, as palavras embaixo, né? Para marcar. Tem 4 frases para 4 palavras, então são 4 alternativas diferentes, nenhuma se repete,
certo? Prestem atenção. Quem está respondendo pelo celular vai passando as frases, porque só tem duas não. Teve gente que me respondeu assim, ah, professor, só tem duas. Não, tem 4. E aí você pode até colocar o celular em modo retrato, que ele vira a tela, né? E aí quando você vira a tela e observa ele em formato de gravação de vídeo, assim na horizontal, você vê as frases completas e tal. São estratégias aí para responder no Google Formulário, né? A bula, aquela questãozinha da bula ali, que é relacionada à taxonomia, certo? Que não tem nada a ver com orientar o uso de remédio, não. A questão, lembrem-se que não é a bula que eu estou falando, é a questão que fala de taxonomia. E isso tem no slide. O que é taxonomia? Eu perguntei na questão. Dei o exemplo da prática que é na bula e a taxonomia tem lá. O que é? Designação dos micro-organismos, o nome dos micro-organismos. Pronto. Certo? O que mais? Relação da biologia e da microbiologia com a enfermagem, isso aí também não vou nem dar fila para vocês não, certo? Vou nem dar o bisu não, porque tá na cara. Você lê do começo ao fim, tá na cara, certo? Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos colocar a cachola tic-tac para funcionar, certo? Vamos colocar. Eu digo muito, olha, o aluno ele consegue ter apreço por aprender quando ele vê que ele faz parte do processo. Quando ele vê que é ele que consegue e não o professor. Porque para mim, eu estou muito cômodo nisso aqui, certo? Eu digo muito assim, eu começo a me incomodar, e me incomodar no bom sentido, quando o aluno ele chega e diz assim, professor, o que é isso aqui? É uma pergunta muitas vezes que eu não sei responder e a gente debate. É uma pergunta que leva o aluno a refletir, e eu vejo aqui no chat ele comentando. É uma pergunta que mexe com vocês, você diz assim, ah meu Deus, eu vou já beber um cafezinho, porque senão eu mato esse professor de uma irmãozada, pronto. Entendeu? Eu saio da minha zona de conforto e eu começo a ver que tudo está funcionando. Senão, não adianta. Enfim, não adianta. E é isso, gente. Terminamos, né? Amanhã, material novo vai estar na plataforma, é videoaula. Quem perguntar no grupo de novo, professor, vai ter live? Respondo não. Que é dia sim e dia não a live. O dia que não tiver a live vai ser videoaula e vocês cuidem em acessar aquela plataforma. Viu? Porque senão manda um hack na casa de vocês. Para hackear a senha de banco. Viu? Do auxílio emergencial. Cuidado não endrestar. Isso? Do jeito que eu estou precisando, dá certinho. Bora, minha gente. Pois bem, iniciamos a semana tranquila, né? Ó, dúvidas, manda mensagem para mim. Que estou à disposição. Não deixem nada para depois, não deixem a atividade acumular. Anotem o que conseguirem e vamos em frente, certo? E é isso. Gostariam de falar alguma coisa? Nem desejar boa noite, professor? Então tá certo, vou me despedir. Vocês hoje estão muito antipáticos comigo. Oi, Érica. Não, vocês que mexem aí no microfone. Tem PDF amanhã, Dani. Tem PDF. E, não... É bom, é assim que vocês aprendem, escrevendo também, certo? Por repetição. Se desesperem com aquele tanto de arquivo não, tá bom? Aquilo ali é um material de apoio. Livro que eu mando é material de apoio. Caso vocês... hoje eu tô, sei lá, tô livre, quero aprender mais um pouquinho, vou estudar por esse material que ele mandou. Mas é um material de apoio. A gente aprende assim, na discussão, escrevendo mesmo, enfim. Tá joia? E é isso. Boa semana, Deus abençoe vocês. A gente se encontra na quarta-feira, viu? Tchau, tchau. Beijão, boa noite.